funcionários e a sociedade de uma forma geral pudesse debater com mais precisão essa circunstância que está sendo criada a EBSER. Eu sei que muitas vezes, em função das disputas do poder político local da universidade, acaba se discutindo essa temática como se fosse uma briga entre chapas vitoriosas ou derrotadas do debate da reitoria. E isso atrapalha muito o processo e a discussão sobre um assunto de tanta gravidade que mexe com a possibilidade concreta de privatização dos hospitais universitários. Porque, independente de qualquer debate sobre constitucionalidade, sobre legalidade, que acontecerá no âmbito do Supremo, já aconteceu no Congresso Nacional, porque infelizmente essa modalidade de privatização dos hospitais universitários imposta pela Presidente da República, viabilizada desde o início através da farsa do acórdão, viabilizado pelo presidente Lula, isso significa introduzir um tipo de contrato na prestação de serviços dos hospitais universitários que é absolutamente incompatível tecnicamente com o hospital escola do setor público. A lógica do equilíbrio econômico-financeiro contratual da EBSER significa aumento da rotatividade dos leitos, a redução da permanência nos leitos, a escolha de determinadas morbidades que signifiquem menos gastos, redução de custos do hospital universitário. Isso impacta diretamente no usuário. Eu acho que no usuário mais ainda do que no professor, no servidor e no estudante. Porque o professor e o servidor, em relação às suas condições objetivas de trabalho, passarão a ser precárias realmente com a EBSER, mas nós temos modalidades de luta. Nós podemos fazer paralisação, podemos fazer greve, podemos fazer a redução da jornada de trabalho, podemos reduzir leitos para que nós possamos ter menos pessoal para viabilizar determinadas tarefas. Mas a população pobre, a população usuária do SUS, essa é que vai ser penalizada de uma forma absolutamente perversa, injusta e cruel. Por quê? Porque se eu reduzo o número de leitos, é evidente que eu vou reduzir o número de pessoas que serão manipuladas na estrutura anatomofisiológica pelos estudantes. Então, ao invés de eu ter uma paciente, um usuário do serviço, que será manuseado anatomicamente, fisiologicamente, para que o aluno possa aprender, então vão ser 10 alunos, ao invés de 5, manipulando e manuseando anatomicamente um único usuário do serviço, um único paciente. Isso é um crime. Então, é de fundamental importância que a modernização da gestão, a eficácia, a eficiência, a resolutividade, a modernização da gestão, tudo aquilo que nós defendemos no planejamento dos serviços públicos, e nós defendemos isso, mas não pode vir em função de uma fraude política, de uma farsa técnica, através da EBSER, através da privatização dos hospitais universitários. Então eu espero que nós, não só os docentes, mas que todos nós que queremos a garantia da modernização da gestão, da eficácia e da resolutividade, da dignidade na assistência e com a alta qualificação técnica no ensino, na pesquisa e na extensão, sejamos capazes de entender isso, distanciado das lutas políticas locais, de campanhas de reitores ou de que quer que seja, e sejamos capazes de entender a importância disso, dando não à EBSER e tratando da modalidade de financiamento e de gestão com base nos princípios doutrinários do SUS e não com base em qualquer arranjo institucional que é feito para viabilizar mais precariedade na assistência, mais precariedade na situação do hospital em si e viabilizar os interesses financeiros, sabe-se lá de quem.